vamos olhar de dentro para fora aqui, tá? O que eu estou fazendo. E quando eu falo de dentro para fora, tem que ser na ordem que a expressão matemática vai ser resolvida, para eu entender o que eu estou fazendo. Então a primeira coisa que vai ser resolvido aqui é esse RAND, tá? Em C, esse RAND ele me devolve um valor escolhido lá pelos critérios dele, usando umas funções de espalhamento muito loucas. Ele vai me devolver um valor que está entre 0 e RAND max, um valor inteiro entre 0 e RAND max. Então, eu não sei o que volta daqui. Essa é a parte aleatória da brincadeira, pseudo-aleatória, mas me deem a licença, né? Então, essa é a parte aleatória, mas ele me devolve um valor que está entre 0 e RAND max, sendo que RAND max é a constante que me indica qual é o maior valor, né, que eu posso sortear com essa função. Tudo bem? Então é disso que a gente parte. A gente parte disso, onde que a gente quer chegar? A gente quer sortear de modo uniforme e aleatório um valor entre i e n-1. A gente sai daqui, né, a gente sai de um valor sorteado entre 0 e RAND max e quer aquilo lá. Vamos ver como que a gente faz isso. Cast em C. Vocês estão acostumados com isso? Tá? Esse cara é um inteiro. Tá? Isso aqui vai ser um inteiro. Se eu fizer qualquer divisão com inteiro, vai dar bobagem. Vou perder no arredondamento ali. Então eu tenho que fazer um cast para double. Confesso que eu nem tenho certeza que eu preciso dos dois. Foi só por precaução que eu pus o cast dos dois lados. Para garantir que essa divisão vai ser entre números reais ali, né? O máximo que eu consigo na representação. Para que essa divisão aqui me dê um valor ali, uma fração, tá? Me dê um número, um decimal. Tudo bem? Se não me engano, se eu tiver o casting da divisão, o operador entende. Ele vai para o tipo mais genérico, né? Eu também acho. Foi realmente preocupação só. Mas eu acho que um double já daria certo. Mas daí, inclusive, na divisão eu tenho praticamente certeza que é isso que você falou. Talvez eu tenha colocado esse double aqui, porque como esse cara é o RAND max, se esse RAND max for o maior inteiro possível, quando eu somo 1, ele poderia fazer bobagem antes da divisão, percebe? Então talvez esse cast aqui seja para ele já interpretar esse RAND max aqui como um double na hora de fazer a soma, porque daí eu sei que ele não vai inverter, né, pular para número negativo e tal. Talvez tenha sido isso. Mas de qualquer forma, o que eu quero que vocês acompanhem aqui é o domínio do que eu estou calculando. Então eu saí de um valor sorteado entre 0 e RAND max, olha o que eu tenho aqui embaixo. RAND max mais 1. É um cara que é uma unidade maior do que o maior valor dali. Então eu vou ter um valor que está entre 0 e RAND max dividido por RAND max mais 1. Esse valor pode ser maior do que 1? Não dá, né? Se o denominador é maior do que o numerador, não tem como. Isso quer dizer que o resultado dessa divisão vai ser um número, não mais um inteiro, mas um número real, aqui um double, entre 0 e 1, intervalo aberto. Tá? Vai ser um número que vai cair ali alguma fração entre 0 e 1 com intervalo aberto. Por que intervalo aberto? Por causa desse mais 1 aqui, né? Imagina que o cara virou RAND max, mas ele vai ser dividido por RAND max mais 1. Então ele vai ser um número muito próximo de 1, mas não chega lá. Tá? Então é aqui que a gente está. Agora temos um valor entre 0 e 1. E agora, esse valor double entre 0 e 1, quando for multiplicado por n menos i, vai dar um valor. Joguem os extremos que fica claro, né? 0 vezes n menos i é o próprio 0, certo? Então, o limite inferior continua sendo 0. 1 vezes n menos i. N menos i. Só que pode dar n menos i? Não, pelo mesmo motivo que lá não podia dar 1, né? Vai dar no máximo um número muito próximo, intervalo aberto aqui. Tá bom? Então, olha que a gente agora já está com um cara sorteado entre 0 e n menos i. Só que quando eu faço esse cast para int aqui, eu vou até usar outra cor, que esse cast aqui é sutil, mas é importante. Eu vou truncar aquele resultado. Então eu estou com o número 1 double entre 0 e n menos i, mas eu vou truncar. Eu gosto sempre de fazer uma figurinha que ajuda o pessoal a entender, que é algo assim, ó. Vamos ver para cá. Imagina que esse aqui é o 0, daí tem o 1, daí 3 pontinhos, aqui tem o n menos i. Isso quer dizer que o valor que eu estou sorteando ele está aqui, né? Em algum lugar dessa régua, ele cai aqui. Se ele caiu, vamos colocar com outra cor, aqui,
Quando eu dou o cast, ele é truncado para o 0. Se ele caiu aqui, antes do 2, ele é truncado para o 1. Se ele caiu aqui também, ele é truncado para o 1. Se ele caiu aqui pertinho do n-i, ele é truncado para o n menos i mais 1. Perdão, menos 1, desculpa, é para baixo, né? Então, esse é o maior inteiro que eu posso ter, tá? Quando eu fizer o truncar ali. Tudo bem? Fez sentido essa foi a operação? Então, quer dizer que quando eu chegar aqui, ó, e fizer o cast, esse cara, deixa eu puxar assim, não é o int, tá, gente? Eu estou puxando o resultado que eu tenho depois da operação, só para fazer sentido, tá? Então, eu tinha um número sorteado entre 0 e n menos i, e agora eu vou ter um número que pertence aqui ao conjunto de inteiros, que tem o 0, o 1, o 2, até n menos i menos 1. Como o intervalo era aberto, o maior inteiro que pode dar esse resultado. E percebam, todos têm a mesma chance, né? Porque como eu saí de um número que tinha a igual chance de estar em qualquer posição do intervalo 0, 1, depois que eu estiquei esse intervalo por n menos i, ele tem a mesma chance de estar em qualquer um desses intervalos, né? Então, tem essa chance aqui né, do número ter caído nesse tamanho de intervalo. Tem essa chance de ter caído no intervalo que vai virar 1. Essa chance de ter caído no intervalo que vira 0. Como os intervalos são sempre tamanho 1, a probabilidade é uniforme. Tá? Então, ele pode cair em qualquer um desses valores com probabilidade uniforme. Estamos quase lá. Só para fechar então nosso algoritmo, o que acontece? Tá, o deslocamento pode cair entre 0 e n menos i menos 1. Mas eu falei para vocês que eu queria sortear um cara entre i e n menos 1. Mas é por isso que eu chamo ele de deslocamento, né? Eu sorteei um cara que tem o tamanho do sufixo, da parte do vetor onde eu ainda tenho que sortear, né? Mas eu vou usar ele somando. Então, quando eu fizer essa soma aqui, qual que é o domínio disso aqui? Bem, como eu estou somando com i, né, o resultado dessa expressão vai ser um valor que pertence ao conjunto 0 mais i, que dá i mais 1, i mais 2, assim por diante, até n menos i menos 1 mais i. Ou seja, n menos 1. E daí, corretamente, eu sorteei com probabilidade uniforme um cara desse finalzinho aqui. Beleza? Pode perguntar. Quando o i for igual a n menos 1, ele sempre vai trocar todo o tempo? Perfeito. Por isso que eu destaquei isso aqui, ó. A última iteração eu não faço nada. Se eu trocar isso aqui e colocar n menos 1 aqui, tudo bem. Eu posso parar uma iteração antes que não faz diferença. Não está errado o algoritmo assim, mas de fato, por causa disso, a última iteração eu nunca... Se desloca, precisa gastar. Se desloca o quê? Desloca, certo? Precisa gastar. Não faço ideia. Acho que você já precisa. Não precisa? Ah, tá. Eu vou me defender dizendo assim, mas para mim foi conveniente colocar aqui porque me lembra de falar para vocês que eu estou truncando. Mas só por eu atribuir para um inteiro, foi essa a dúvida dele, só para fazer sentido, tá, gente? Como você tem tipagem fixa, né? Se eu declarei o desloque como int, ao fazer a atribuição, esse cast já ia ocorrer. É isso que vocês falaram, né? Então esse int aqui, esse cast para int está supérfluo. Dito isso, ele me ajuda a lembrar que eu não estou fazendo bobagem com o código. Então eu vou preferir deixar ele aí mesmo. Mas bem observado. Então, tá legal. Temos o desloque, temos aquele valor, sorteamos corretamente. Então o meu algoritmo parece estar fazendo o que eu gostaria que ele fizesse, né? Ele parece estar sorteando cada vez um cara do sufixo do vetor. Tudo bem até aqui, pessoal? Fez sentido? O que eu ainda quero falar com vocês sobre o Knuff Shuffle antes da gente avançar? Então, não foi uma demonstração de que ele está correto, mas foi uma análise minuciosa, digamos, do código para a gente enxergar aqui o que esse desloque está fazendo, né? O que esse i mais desloque faz. E, de fato, parece que eu estou, nesse código, implementando essa ideia, né? Em cada iteração eu sorteio um cara do prefixo, do sufixo do vetor, ou seja, dos caras que faltam embaralhar, tá? Sempre tentei dar uma semântica para o algoritmo que vocês estão vendo. E o jeito que eu jogo semântica aqui, que eu leio isso aqui, é assim, olha... Em cada iteração, eu sorteio um cara dos que ainda não foram embaralhados, não foram sorteados com probabilidade uniforme. Então, na primeira iteração, eu sorteio de todo mundo. O i é 0, afinal de contas, então eu vou sortear, dentre todo mundo, um cara para ficar na primeira posição. Qual
probabilidade de cada cara ser escolhido? Me digam. Na primeira iteração, qual que é a probabilidade de um cara ser escolhido? De um cara qualquer? A probabilidade é uniforme. Quantas opções eu tenho? Na primeira iteração eu tenho N, né? Então, eu tenho 1 sobre N de chance do primeiro cara, de escolher o primeiro cara, seja ele quem for, né? Quem vai ficar na primeira posição vai ser escolhido com probabilidade 1 sobre N, certo? Na segunda iteração, o I avança, o primeiro cara não mexo mais e eu sorteio dos que sobraram. Sobraram N menos 1 elementos, não N, mas N menos 1 agora, né? Então o segundo cara é sorteado com probabilidade 1 sobre N menos 1. Faz sentido? O terceiro cara com probabilidade 1 sobre N menos 2 e assim por diante, até que o último cara é sorteado com probabilidade 1 sobre 1, né? O penúltimo é 1 sobre 2 e o último é 1 sobre 1. Correto? Olha o que está acontecendo com os denominadores ali, gente. Vê se vocês reconhecem esse padrão. Olhando só embaixo, né? Só para denominador. A gente tem ali N vezes N menos 1, porque produto de fração a gente multiplica os denominadores, né? N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, assim por diante, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que número aparece no denominador? N fatorial, né? Vai aparecer ali 1 sobre N fatorial. E lembra, o que eu estava calculando aqui é a probabilidade de uma certa sequência ser escolhida, né? É a probabilidade aqui de uma sequência específica ser escolhida. A probabilidade dela é uma dentre N fatorial, né? Chance. Só que N fatorial é exatamente o número de sequências distintas que eu tenho para escolher. O que significa que eu não privilegiei nenhuma. A que eu escolher foi escolhida com a mesma chance de qualquer uma das outras. Tá? Eu não tenho nenhum viés nessa escolha. Então eu tô fazendo realmente o que eu me propus. Tudo bem? Tá? Então é por isso que esse algoritmo me entrega algo com probabilidade não só aleatória, mas uniforme. Tá? Porque a gente consegue mostrar, pelo jeito que ele faz a escolha, que no final ele escolheu qualquer sequência com a mesma probabilidade do que qualquer outra. Né? Essa é a ideia. Para fechar o que a gente tem para falar do Knuth Shuffle, a gente ainda não analisou a eficiência dele, né? E isso não é particularmente difícil, tá? Embora possam custar um pouquinho, mas é uma constante, tá? Os custos aqui de chamar a hand não é proporcional ao tamanho da entrada, tá? É só um valor lá que ela vai me devolver. O custo da troca também não é, essas operações aritméticas são todas custo constante. Isso quer dizer que a eficiência do meu algoritmo vai ser dominada pelo número de iterações, já que tudo que eu faço aqui dentro de uma iteração leva tempo constante. Então, qual que é a eficiência desse algoritmo aqui, em relação à entrada? O de n, né? Eu só dou uma passada pelo vetor, então é tempo linear aqui. Quer dizer, em uma única passada pelo vetor, eu embaralho todo mundo, ninguém... eu ia falar bobagem, eu ia falar ninguém está na posição que estava antes. Mentira, tem chance de estar, né? Mas o fato é, eu escolho alguém com probabilidade absolutamente uniforme, tá? Para ser a minha sequência resultado a partir da sequência que eu recebi na entrada. Então eu embaralho todo mundo sem viés, né? Sem privilegiar um tipo ou outro de sequência. E faço isso em tempo linear, que meio que é o melhor que dá para esperar, né? Porque se eu quero embaralhar todo mundo, eu tenho que no mínimo passar pelo vetor inteiro. Tudo bem? Então acho que é isso. Esse foi o Knuth Shuffle, aí o nosso embaralhamento de Knuth. Havendo tempo, a gente volta para ele no final da aula para olhar rapidinho o código em C, até porque a gente vai usar nos testes do nosso algoritmo de ordenação, vai usar o que a gente fez aqui.